A Defensoria Pública do Estado do Piauí se une mais uma vez à campanha Meu Pai Tem Nome, a ser realizada amanhã, sexta-feira, com ações concentradas. O objetivo, o foco é o reconhecimento de paternidade, tudo de forma gratuita. Paternidade e maternidade também, né, em alguns casos. Tudo de forma gratuita, acessível, para garantir que mais famílias tenham seus direitos respeitados. Sobre essa programação, sobre as atividades, nós recebemos aqui no estúdio a doutora Aline Patrício, que é coordenadora civil da Defensoria Pública do Piauí, conhece bem essa realidade, vai trazer para a gente as informações dos serviços que vão ser prestados, os locais. Mas antes dos detalhes da campanha, doutora, eu gostaria de saber da senhora se ainda é uma realidade no Piauí, pessoas que têm apenas o nome da mãe no registro de nascimento, que não tem esse reconhecimento de paternidade. Essa é uma realidade ainda presente nas nossas famílias? Bom dia. Bom dia. Infelizmente, sim, né? Eu estou com os dados estatísticos aqui atualizados de 2025. 858 crianças no primeiro semestre desse ano foram registradas sem o nome do pai. Ao longo de 10 anos, a gente tem 22 mil casos de crianças que só têm o nome da mãe na certidão. Isso coloca o Piauí em segundo lugar no Nordeste como o estado que mais tem casos de subregistro com o nome paterno, só perde para o Maranhão. Quais são os prejuízos para uma criança que não tem esse registro paterno logo ao nascer? Os prejuízos são imensos, né? Primeiramente, tem um dano emocional, né? A gente está no mês dos pais, essa ação é feita exatamente no mês dos pais, para chamar a atenção disso aí, né? Aquela criança que cresce sem o nome do pai, ela tem tendências, né, a apresentar problemas psicológicos, questões de rejeição, e tem também questões patrimoniais, materiais, às vezes direitos, né? Se aquele pai tiver carteira assinada, um plano de saúde, uma pensão alimentícia. Então, o nosso objetivo é esse, exatamente diminuir esses casos de crianças sem o nome paterno na certidão de nascimento. Doutora, essas questões de registro, a mãe pode, no ato do registro da criança, informar o nome do pai, mesmo que o pai esteja ausente, ou somente o pai autorizando o nome é colocado no registro da criança? Hoje em dia está mais flexibilizado isso aí, né? Antes era impossível conseguir fazer um registro sem a presença paterna, né? Hoje, se tiver na documentação do hospital, por exemplo, na declaração de nascido vivo, né, o nome do pai, pelo menos os cartórios tomam o cuidado, né, de procurar essa pessoa antes de efetuar o registro sem o nome do pai. Agora, doutora, sobre a campanha, né, Meu Pai Tem Nome, quais são as atividades, qual a programação e, de fato, o objetivo é diminuir essa quantidade de situações, de famílias que vivem essa realidade. Gostaria que você explicasse o objetivo. É uma campanha nacional, mas que o Piauí sempre se destaca também pelo engajamento. Isso, essa campanha ela é promovida pelo Conselho Nacional de Defensores Públicos Gerais, então acontecem ações pontuais no Brasil inteiro e a gente está crescendo, né? A primeira campanha foi só em Teresina, aí foram aumentando os polos, as cidades e este ano nós estaremos em 10 cidades. Inclusive, hoje já vai ter ações em José de Freitas e Oeiras. O dia mesmo é amanhã, 15 de agosto, a partir de 8 horas, né? Em Teresina, em Parnaíba, Bom Jesus, Uruçuí, São Raimundo Nonato. Hoje vai ter em José de Freitas e Oeiras. Então, várias cidades, né, vão estar com essas atividades. Em que consiste isso? Tem vários casos também que as pessoas não registraram, o pai sabe que é filho, mas não cuidou de fazer o registro em tempo hábil e depois foi deixando passar. Então, é para qualquer situação, mesmo crianças que já estão com idade maior. Ano passado, a gente teve casos de reconhecimento tardio, já estava com 20 e tantos anos. Então, esse reconhecimento pode ser tanto voluntário, se a pessoa já tem certeza que é o pai, mas está faltando só o trâmite mesmo documental, ou então, se a pessoa tem dúvida, a gente está também oferecendo exames de DNA gratuito. Doutora, nessa questão do reconhecimento tardio, e aí, botar aqui um exemplo aqui, eu tenho 42 anos, e aí o meu pai
nunca se interessou. E aí agora ele quer fazer. Como é que fica a minha situação, uma vez que eu já tenho registro civil, já tenho filhos, tenho profissão, eu sou casado? Como é que essa documentação vai, esse trâmite, como é que ela vai refletir sobre toda a minha vida, sobre toda essa situação de já ter trabalhado em carteira assinada várias vezes, de ter filho, de ter casamento constituído? Como é que faz? Como é que fica essa documentação? Uma vez reconhecida a paternidade, nós vamos para os desdobramentos, né? Vai ser feita uma averbação no registro, é incluso tanto o nome do pai, se ele quiser acrescentar o sobrenome, né, paterno, acrescenta, coloca os avós paternos. Então, assim, toda essa cadeia, né, de herança que a gente diz, vai ser colocada na certidão, vai ser feita uma averbação, né? E aí os filhos dele têm direito também ao nome do avô, então todos os registros podem ser alterados a partir desse reconhecimento. Agora, doutora, a campanha acontece durante essa semana, durante o mês focado, mês dos pais, mas essa atividade de reconhecimento de paternidade, essas questões até do direito de família, são parte da rotina da Defensoria Pública do Piauí, né? Como é que esses serviços são ofertados ao longo do ano e o procedimento para quem quer buscar esse reconhecimento de paternidade em uma unidade da Defensoria? Quem se interessar e não conseguir participar, né, do dia D, que é amanhã, do Meu Pai Tem Nome, pode procurar a Defensoria qualquer dia do ano. Nós funcionamos todos os dias, das 8 às 14 horas, né, na nossa sede lá na Nogueira Tapeti. E, pessoal, tem muitos casos, assim, de gente que tem dúvida. Então, pode ir lá que a gente esclarece. O exame de DNA não é um exame acessível à população, então a gente consegue de forma gratuita. E fora os casos de reconhecimento de paternidade, a gente também resolve questões de pensão alimentícia. Já tem o registro, mas o pai não está pagando a pensão. Questões de divórcio, de solução de união estável. Então, todas essas questões referentes ao direito das famílias é a maior demanda hoje da gente lá na Defensoria. Uma curiosidade aqui, Natan. A pessoa registrou um filho, e aí restou a criança, e no decorrer do passar do tempo ele acabou descobrindo ou desconfia que aquele filho não é seu, e ele registrou, mas depois descobriu que não é o pai legítimo. Ele pode reivindicar a retirada do seu nome no registro dessa criança? Como é que funciona essa questão? Essa pergunta é interessante porque é a dúvida de muita gente. Pessoal, a negatória de paternidade não é um procedimento tão simples. Até porque hoje existe a questão da paternidade socioafetiva. Então, se ele registrou aquela criança, ele não foi induzido a erro, não teve má fé, né? E ele já cria aquela criança como filho, mesmo que o DNA dê negativo, o juiz pode recusar a retirada do nome. Por quê? Porque já existe um vínculo socioafetivo. E assim, hoje, com a multiplicidade de tipos de família, pode ter até 2 nomes de pai na certidão. Então, a pessoa foi registrada pelo pai biológico, mas está sendo criada pelo pai, pelo padrasto, pelo pai socioafetivo. Pode ser incluso o nome de outro pai na certidão. As pessoas não têm conhecimento disso. E nesse caso de 2 nomes paternos, os direitos são os mesmos em relação à herança, em relação até essas questões como a senhora citou, de plano de saúde, questões trabalhistas, benefícios? Exatamente. Aí ele vai ter 2 linhas sucessórias, né? Tanto do pai registrado, aquele primeiro pai que registrou, como do pai socioafetivo. Doutora Aline, recentemente aqui no programa, muitos ouvintes, nós recebemos alguns questionamentos de ouvintes sobre um tema que também faz parte do cotidiano da Defensoria Pública, acredito, que é a questão da pensão alimentícia, né? Muita gente questionando alguns procedimentos, e aí entraram até no debate aqui da chamada da socioafetividade, né, da pensão socioafetiva. Às vezes alguém que se relaciona com uma pessoa que já tem o filho e o relacionamento acaba e a outra parte requer algum tipo de pensão, alimentos. Como é que funciona na prática essa questão de alimentos, de pensão alimentícia no dia a dia da Defensoria Pública e, de fato, quem tem direito e como reivindica esse direito? A verdade é que pensão alimentícia é a nossa maior demanda, né? Então, assim, acho que o maior volume de processos são relacionados à pensão alimentícia. E, assim, a pensão alimentícia, ela é devida tanto pelo pai, né, que registrou a criança, em casos, né, mais excepcionais, porque é raro acontecer,
Pode ser que o pai tenha a guarda e a pensão seja devida pela mãe. Então, assim, aquele que está exercendo a guarda, né, pode reivindicar a pensão do outro genitor, né? Tanto quem registrou, como tem casos de paternidade socioafetiva, aí assim, não vai ser automático. Primeiro a gente vai ter que entrar com a ação de reconhecimento dessa paternidade socioafetiva para depois a gente fazer a postulação dos alimentos. Mas tem casos assim, por exemplo, se o pai não tiver em condições, a gente pega caso lá que o pai está preso. Então essa pensão pode ser reivindicada aos avós, que é o que a gente chama de pensão avoenga. Né? Então, pode pedir a pensão para os avós na impossibilidade do pai. Quais são os critérios, doutora, sobre essa questão da pensão socioafetiva? Porque é algo novo e é muito curioso, né? Quais são os critérios, de fato? Tem algum critério objetivo para atestar que esse caso é um caso que é possível requerer? Não vai dar para pedir diretamente a pensão alimentícia antes de uma investigação dessa paternidade socioafetiva. Porque como não está no registro, né, quando o pai registra, aí só precisa da certidão de nascimento dos documentos pessoais para a gente dar entrada. Se são casos assim mais complexos, né, de paternidade socioafetiva, a gente vai entrar com o reconhecimento da paternidade cumulada com alimentos. O que é que vai provar isso aí? Aí tem inúmeros documentos, né, fotos, desde que a criança nasceu, porque às vezes a pessoa sempre criou, ou então ele é o responsável na escola. Então, assim, tem vários documentos que podem comprovar essa paternidade socioafetiva. Doutora, bom dia. A senhora pontuou algo que eu acho que é interessante, né? Por exemplo, a questão do pai preso. Né? Infelizmente, até por uma questão de desinformação, há muito presente na sociedade aquela imagem, aquela informação de que todo preso tem o auxílio reclusão, né? E a gente sabe que é um percentual muito pequeno, inclusive, dos detentos que tem esse benefício. No caso do detento, que obviamente, encontra-se preso, ele tendo esse benefício vai diretamente para os filhos, né? Como é que funciona também nesse caso? Para a pessoa ter direito ao auxílio reclusão, ele tem que ser um empregado formal quando ele foi preso, que é raríssimo, né? Então, assim, ele tem que estar com a carteira assinada, tem que estar contribuindo no INSS. E nesses casos de auxílio reclusão, né, a gente faz uma petição para que seja revertido, né, diretamente para a família daquele preso, para auxiliar, porque esse é o objetivo do auxílio reclusão. Não é para fazer uma poupança para quando o preso sair, é auxiliar a família enquanto ele está privado de liberdade. Bom, nós temos um questionamento aqui do Jean Peterson. Bom dia, há 16 anos eu pago pensão para minha filha, mas a mãe dela nunca deixou eu passar um final de semana com ela. Nesse caso, o que eu posso fazer na justiça, doutora? Ele pode pedir, né, uma ação de regulamentação do direito de visitas. É muito importante também a gente esclarecer, porque existe muito assim, crenças de que a pessoa só tem direito, por exemplo, ele não está pagando, ele não pode visitar. Tem mães que querem, né, que fazem dessa forma. Então, não é uma moeda de troca. Esse direito de pensão alimentícia, ele existe para a criança e o direito de visita existe para o pai. Então, assim, a melhor situação, nesse caso, ainda mais que já tem 16 anos, a gente recomenda, a partir dos 12 anos, o adolescente, ele já tem uma voz ativa no processo, ele pode ser ouvido até diretamente pelo juiz. Então, a gente recomenda, nesses casos, que seja feito um acordo. Então, assim, não precisa gerar um processo judicial. Como é o nome dele, Jean? É o Jean Peterson. Jean Peterson. Procura a gente na defensoria, a gente chama a mãe da adolescente, chama ela e tenta fazer um acordo sobre o direito de visitas. Porque é muito importante, o pai que só paga a pensão e não tem vínculo, ele fica com aquela sensação que está pagando uma multa, né, de trânsito. Por quê? Porque ele tem que sentir que ele está contribuindo para o desenvolvimento daquela criança, daquele adolescente. Doutora... Natan, só aqui rapidamente, até lhe peço desculpa. Existe uma situação em que o pai tem a relação com o filho, e aí eles nunca regularizaram a situação, mas o pai reconhece que é filho, tem uma convivência no meio da família, e aí há uma situação em que o pai vai embora, morre.
E aí, como é que essa pessoa que sempre foi tratada como filho, que o falecido o reconhecia como filho, como é que ele vai ter direito a partilhas sem ter sido registrado? Mesmo assim, ele pode pleitear, ele pode reivindicar a partilha dos bens? Pode sim. Como é que funciona? A gente vai entrar com a investigação de paternidade pós-mortem. Como é que funciona isso? Pode ser feito até o exame de DNA com parentes próximos, né? Com os irmãos, com os avós. Então, assim, mesmo com o falecimento do pai, ainda é possível fazer essa investigação de paternidade. E nesse caso aí, se a vida inteira foi tratado como filho, né, pode ser também feita um reconhecimento de paternidade socioafetiva pós-mortem, juntando as provas de que ele sempre foi criado como filho. Agora, o que a gente sempre recomenda lá na defensoria, as pessoas às vezes vão deixando as coisas passarem, achando que resolver documentalmente, né, formalmente, é mais complicado do que seria. Complicado é exatamente depois da morte. A gente tem casos que, por exemplo, se não tiver uma linha, se não tiver pelo menos um parente próximo, né, que tem umas exigências lá da biologia, a gente não consegue fazer o DNA. Então, assim, se já existe esse relacionamento, se já existe, já é tratado como filho, busquem regularizar. E é muito importante porque as pessoas acham assim, porque o processo vai demorar muito. Na defensoria, a gente faz acordos de mediação. O juiz só vai homologar. Então, as pessoas podem resolver tudo. Em uma mesa redonda como essa, a gente resolve todas essas questões. Doutora Aline, só para encerrar o nosso bate-papo, né, vamos reforçar então a programação. A campanha Meu Pai Tem Nome, atividades amanhã, não só na capital, em vários municípios. Por favor. Queria convidar a todos, quem tem problema na justiça, né, com questão de reconhecimento de paternidade, né, nós estamos lá fornecendo ações de mediação e conciliação. Então, tanto a situação da criança que não está registrada para reconhecimento voluntário ou para exame de DNA, mas também nós vamos estar atendendo as crianças que estão registradas, mas que o pai está ausente, que não está pagando a pensão. Então, também tem esse tipo de atividade amanhã. O objetivo é tornar a figura paterna presente na vida dessa criança, que é muito importante para o desenvolvimento delas. Qual o local da atividade, Teresina? Na sede mesmo? Em Teresina vai ser na sede, Rua Nogueira Tapeti, número 138, ali próximo do Teresina Shopping. Né? A gente só pede que as pessoas cheguem cedo, porque vai ter distribuição de senha. Então, a partir de 8 horas, começam os atendimentos amanhã. No interior do estado, em 10 municípios? No interior do estado, agora eu vou ter que colar, porque, por favor. Assim, eu acho que eu sei quase todos, mas para eu não errar, deixa eu só pegar aqui. Eu sei que tem Bom Jesus, Parnaíba, Floriano, São Raimundo Nonato. Deixa eu só pegar todos os municípios que vai ter a ação. Bom Jesus, Corrinte, Esperantina, Floriano, José de Freitas já é hoje, dia 14 de agosto, Oeiras também é hoje, Parnaíba, São Raimundo Nonato, Uruçuí. Então, em todas essas cidades, nós vamos ter a ação do projeto Meu Pai Tem Nome. Obrigado, doutora Aline Patrício, coordenadora civil da Defensoria Pública do Piauí. Foi um prazer estar aqui com vocês e se precisarem ir de um dia, que eu sei que é dúvida de muita gente, só de pensão alimentícia também a gente está à disposição. Vamos marcar, né? Porque é um tema que faz parte do cotidiano, né? Dos brasileiros, né? De todos. Teve uma semana que foram cumpridos vários mandados de prisão, vocês viram, né? Então a gente foi bastante demandado nessa semana, porque o único caso de devedor cível que a pessoa pode ser presa é a pensão alimentícia. Você pode dever a banco, você pode dever cartão de crédito, você não é preso, mas pensão alimentícia é a única dívida civil que gera prisão. Pronto, tem que ficar atento, né? O pessoal que tem pensão aí devida, vamos regularizar para evitar problemas, viu? Mas qualquer coisa, a Defensoria Pública está aqui também para orientar e ajudar. Obrigado, doutora Aline. Depois vamos marcar também sobre concurso público, viu? A professora Aline Patrício, viu? Que é referência. Vai sair o edital aí da Polícia Civil, estamos já na ativa. Muitos concursos esse ano, né, doutora Aline? Muitos concursos. Também, né? Só aqui no Piauí saúde. Já teve Cefaz, né? A prova foi agora em julho. Teve também a PGE para procurador. Aí agora vai sair SEDUC, 4.000 vagas. Polícia Civil, 400 vagas. Vai ter também da SASC, 60 vagas. DETRAN foi autorizado ontem também.
Então, muitos concursos previstos aqui para o Piauí. No Brasil também, bastante concurso. Pronto, em breve vamos marcar também a doutora Aline Patrício, que é uma das referências no mundo do concurso público aqui no Piauí, viu?